Bom dia, irmãos. Que a paz seja convosco. Chegamos, irmãos, ao mês de abril. Já são cerca de 20 dias de quarentena. Na história humana, cada geração é impactada por algo, sejam guerras, fomes, epidemias, e a nossa não tem escapado dessas coisas. Porém, até aqui nos ajudou o Senhor. Esta manhã meditaremos no benefício das aflições. O salmista, no Salmo 119, versículo 67, ele diz o seguinte: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E no versículo 71, foi bom ter sido afligido para que aprendesse os teus estatutos. Sim, claro que a aflição em si não é nada boa. O salmista, assim como nós, não tinha prazer em sentir dor. Não é um desejo mórbido por sofrimento, não é masoquismo. Porém, a aflição para ele, assim como para nós, pode trazer grandes benefícios. Aproveitemos, pois, esse tempo e essa professora chamada aflição, que nos ensina na escola de nossa jornada para a glória, guardando os preciosos ensinamentos em nossos corações. Louvado seja Deus! Quantas orações têm sido feitas! Muitos que não tinham tempo, agora oram, leem a Bíblia, louvam, ouvem sermões, ficam mais tempo com a família e sentem falta da reunião com os irmãos. O culto pela internet, mensagens via WhatsApp, não substituem a reunião dos santos em culto público. Esses instrumentos modernos que citei têm sido úteis nesse momento de isolamento, confinamento, porém não são a mesma coisa, não é verdade, irmãos? Lives, cultos online, não são a mesma coisa da reunião dos santos como um corpo, o corpo de Cristo. Esse nosso mundo tão cheio de si, absorto em suas conquistas, orgulhoso em seus pecados e rejeição ao Senhor Jesus Cristo, foi obrigado a parar por causa de uma ameaça invisível. É triste ver a degradação espiritual e moral do continente europeu, que foi berço do protestantismo, celeiro de missionários, mas hoje é um continente com muitos ateus, idólatras e mundanos. Muitas igrejas se fecharam, se tornaram bares, museus, e as que existem, pouco frequentadas. Algo parecido nos Estados Unidos e Brasil com respeito à vida dos incrédulos e também com relação à igreja, em que muitos cristãos ficaram frios ou sendo iludidos pelas brilhantes, porém enganosas luzes do mundo ou de teologias e doutrinas que nesse momento de pandemia não ajudam em nada. Muitos haviam perdido o interesse pelo evangelho puro, pela sã doutrina, pela verdadeira luz do mundo, porém agora se voltam para aquele que realmente nos sustenta, para as doutrinas que realmente nos consolam e nos mantêm firmes nesse momento de incertezas. Sim, triunfalismo, prosperidade, declaro, determino, não aceito, profetizo. Não. Está aí diante dos nossos olhos. O que realmente importa é a sã doutrina, o santo evangelho do Senhor Jesus Cristo. As aflições levam os homens a pensarem, refletirem na sua fragilidade,
vaidade e loucura de colocar o coração nas coisas terrenas e temporais e se esquecerem das que realmente importam, as celestiais e eternas. O coração do crente não pode estar aqui nessas coisas. Não, não, não. O coração de crente está na glória, aguardando o novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Lá sim não haverá choro, dor, lamento, morte, não haverá doenças, não haverá nada de ruim. Não, não. Nosso tesouro, temos que juntar tesouro no céu e não na terra. Quantas pessoas haviam se afastado de Deus após serem abençoados com um bom emprego? Quantos compraram carros que os levaram para muitos lugares, inclusive para longe de Deus e de sua obra? O domingo do Senhor se tornou o domingo do lazer. Não mais do Senhor, mas o meu domingo. As bênçãos materiais os afastaram das preciosíssimas bênçãos espirituais. Os afastaram dos meios da graça de Deus, que é a oração, a Bíblia, os cultos, a comunhão com Deus individualmente, a comunhão como igreja. É este o seu caso, meu amado? Tem sido esse o seu caso? Esse é o momento de refletir, de pensar, de meditar. O Senhor Jesus falou com uma igreja, em Apocalipse, a igreja de Éfeso. Ele disse o seguinte para essa igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Sim, Deus tem seus meios de alertar o mundo incrédulo, tão confiante em sua sabedoria e poderes econômico e político. Mas também tem seus meios de corrigir suas ovelhas. Quão bom foi ter sido afligido. Há uma declaração muito interessante em Eclesiastes, o livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, que não é muito popular em nossos dias, né? Mas é uma verdade bíblica. Diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque ali onde há o luto se vê o fim de todos os homens. E os vivos, as pessoas vivas, o aplicam ao seu coração. Sim, essa é uma verdade de grande sabedoria. Quão bom é ouvir o que Deus tem a dizer na aflição. Muitas vezes Ele nos corrige através das aflições. Nações pararam, tiveram que refazer suas agendas, mudar prioridades. O futebol parou. As Olimpíadas foram adiadas. Não é à toa que no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13 diz: eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece, em lugar do que vocês deveriam dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vocês se gloriam nessas suas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Sim, muitas nações pararam. Nós também paramos e tivemos que refazer nossas agendas.
coisas que pensávamos que não podíamos viver sem elas se foram. E coisas que pensávamos que podíamos viver sem, como oração, leitura da Bíblia, comunhão na igreja. São exatamente essas coisas que agora nos sustentam na aflição. É tempo de analisarmos que espaço tem havido para Deus e sua obra em nossas vidas. Sim, as aflições concorrem para o bem. Há sempre benefícios. As aflições concorreram para o bem de José. Foi vendido como escravo pelos irmãos, acusado falsamente pela mulher de Potifar, jogado na cadeia injustamente, esquecido pelo servo de Faraó, a quem José tinha ajudado. Por fim, anos e anos depois, o mal foi tornado em bem. Concorreram para o bem de Jó também as aflições, homem sincero, correto e temente a Deus, que se desviava do mal. E que aflições foram aquelas? Que coisa! Perder filhos, 10 num dia, toda a riqueza, aquela enfermidade depois. Porém, após aquela aflição, ele conheceu mais a Deus do que conhecia antes. Eu nunca perdi um filho, uma filha. Que aflição foi aquela? As aflições também concorreram para o bem de Paulo, pois o poder de Deus se aperfeiçoava em sua fraqueza. Até o Filho de Deus, diz a Escritura, aprendeu a obediência pelo que padeceu. Ele não era desobediente, não, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas ao encarnar-se, ele passou a adquirir conhecimento e experiência do que custa manter a obediência como ser humano. Em meio ao sofrimento, em meio às provações, tentações, angústias. Sim, homem de dores, diz a Escritura, sabe o que é padecer. Ele provou isso em si mesmo, por nós. Encarnou-se e passou por tudo isso. E assim, aprendeu a obediência. O que é obedecer como um ser humano. Bem, irmãos, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, ele fala sobre essa questão dos benefícios da aflição por experiência própria. Ele diz: e para que eu não me orgulhasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, uma aflição, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, me humilhar, a fim de que eu não me exaltasse. Havia algo ali, foi dado grandes revelações a Paulo, mas então para que ele não viesse a ficar orgulhoso. É possível que houvesse uma tendência, o ser humano tem essa tendência ao orgulho pelas grandes conquistas. E ele tinha alcançado conquistas maravilhosas. Então foi dado aquele espinho para que ele se mantivesse humilde, submisso e obediente a Deus. E no versículo 8, acerca do Paulo, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, para que aquilo saísse, que o Senhor me livrasse daquele espinho na carne. Mas disse o Senhor: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo responde:
de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Não é isso que tem acontecido conosco, com muitos? Essa aflição tem nos fortalecido, tem nos feito olhar mais para Ele, buscar mais a Ele, voltar, tirar os nossos olhos de coisas que nos iludiam nesse mundo e olhar para Ele, dedicar mais tempo a Ele, orar, ler a palavra. É isso que Paulo está dizendo. Paulo não era masoquista. Sinto prazer nas fraquezas. Não quer dizer que ele tinha prazer em si, na dor, na aflição. Mas ao perceber que aquilo estava concorrendo para o bem dele, ele: me gloriarei nas perseguições e angústia e o que vier. Sim, porque aquilo contribuía para o seu bem. Que possamos refletir, meditar nas grandes lições desse momento. E passada a aflição, não percamos o que aprendemos. Não voltemos a viver como antes. Procuremos mais e mais nos aproximar dele como temos nos aproximado agora. Orar mais ainda, passada a pandemia, vamos orar mais ainda, vamos buscar mais, vamos ler mais a Bíblia. Eu sei que muitos de nós voltaremos ao trabalho, que é necessário, mas vigiemos, fiquemos alerta, para que essas bênçãos materiais não venham a nos afastar do doador dessas bênçãos. Que possamos sempre ter agenda, ter espaço em nossa agenda para Ele, nos aproximarmos dEle, orarmos, termos comunhão com Ele. Para isso que fomos salvos em primeiro lugar, para termos comunhão com Ele. Tudo passará, céus e terra passarão. Ele não, Ele é eterno. Fomos feitos para Ele, salvos para Ele, propriedade exclusiva dEle. Passada a dor, não façamos como muitos. Passada a aflição, voltam ao que eram antes. Acabou a dor, acabou a angústia. Não. Passada a aflição, nos aproximemos mais dEle ainda, vivendo mais para Ele, adorando mais a Ele, agradecidos, porque a aflição passou. Agradecidos, nos alegrando nele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém.